Queridos, quem sabe aqui que Deus ama você? Quando você ama uma pessoa, você quer o bem ou o mal dela? O bem. Você quer dar o melhor para ela. Mas eu não vou pedir para você levantar a mão, ok? Não levante a mão, porque depois vai ficar meio justo para você aqui. Então, quantos aqui só responde para você mesma? Essa pergunta. Quantos aqui sabem do amor de Deus, mas às vezes fala assim, parece que Deus está me resistindo. Não me responda. E é verdade. É verdade porque nós muitas vezes caímos em armadilhas e enganos do diabo para que a gente não ande debaixo da bênção de Deus de uma forma totalmente livre. Existem alguns lugares. Carlinhos e Beth, agora estou enxergando vocês. Gente, Carlinhos e a Beth estão aqui, fica de pé. Não. Quem é do tempo da velha guarda, vai conhecer, vai lembrar do Carlinhos e da Beth, queridos. Ainda estão lá em Belém? Oh, que saudade. Depois do final vou dar um abraço em vocês. Sejam muito bem-vindos. Muita gente nova aqui, né? Quem é do tempo que a Alessandra falou, né? Que o Nivaldo ainda era líder de criança, é do tempo do Carlinhos e da Beth. Não é? Eles não eram crianças naquela época, só consertando. Mas eles eram da igreja. Voltando aqui à palavra. Muitas vezes nós somos enredados por algumas questões e ficamos paralisados. Eu quero ler com você das maiores armadilhas que o inferno tem contra a nossa vida e que eu vejo que é o lugar onde nós somos mais aprisionados e por isso há uma resistência de Deus sobre a nossa vida. Vamos ler aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Não, eu quero ler a partir do 5. Deixa eu ler com vocês aqui. Tiago 4, versículo 5, vamos ler aqui. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e que ele fez habitar em nós. Vamos ler aqui nessa versão, então, que vocês estão aqui. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deixa eu falar nessa outra versão. Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Essa é uma citação que a gente vê também em Provérbios 3, se puder pôr lá, Provérbios 3, versículo 34 e 35. E eu já estou vendo no meu espírito várias pessoas falando, isso não é comigo, porque eu sou muito humilde. Então não é o meu problema. Começa daí, o problema já está partindo daí, vamos lá. Eu sou um poço de humildade. Vamos lá, Provérbios 3, versículo 34 e 35. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Depois você vai ver isso aqui também como essa palavra de Tiago. Na verdade, eu vou te desafiar a fazer um estudo do livro de Tiago, porque quando ele chega nessa parte dizendo que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde, aquilo, se você vê, ele vem de toda uma descrição de uma postura do orgulhoso, e depois ele vem e fala da bênção daquele que se rende ao Senhor. Então é muito lindo, porque traz uma abertura ao nosso pensamento. Porque quando a gente pensa em orgulhoso, você pensa no quê? A gente sempre pensa em alguém, né? A gente nunca pensa na gente mesmo. A partir daí, tá a pessoa orgulhosa porque ela passou e não me cumprimentou. A pessoa orgulhosa porque ela... me ajuda, gente. Porque ela se acha. Aquela...
a Delma vem toda chique na igreja, aí como ela é orgulhosa, que ela fica vindo chique, com esses cabelos todos arrumados. Olha lá, ó, sempre bonita. Os sapatos da Delma são demais. Eu gosto dos sapatos da Delma. Eu particularmente gosto. Então, às vezes, a gente tem uma leitura de orgulhoso tão errada do que a palavra de Deus diz. Tão errada. E é um lugar que o diabo pega a gente. Pega, porque ele sabe que se a gente tiver uma postura de orgulho, a gente coloca uma barreira. É como se a gente fechasse uma porta da bênção de Deus. Ao invés de você ir na porta com a chave, para abrir a chave da bênção, e não é só bênção, é a graça, é o favor, é o perdão, é Deus pegar e falar, filho, eu te dou tudo o que você precisa. É isso que fala sobre dar graça. Aqui está falando, essa passagem que eu li um pouco antes, dizendo, será que vocês não percebem que Deus, eu vou parafrasear, tá? Porque está falando assim, que aquele Deus que quis pôr o Espírito Santo em vocês, Ele quer derramar graça sobre vocês. Porque se você ler o versículo anterior, ele está chamando a gente em algumas traduções, de adúlteros e outros infiéis. Aí depois que ele xinga a gente, ele pega e fala assim, mas cara, presta atenção, Deus quer derramar a graça dele sobre a sua vida, mas você precisa deixar todo o orgulho de lado. Andar com ele é uma rendição, é o se humilhar, é o abrir mão de se exaltar, é estar diante da presença dele de uma forma rendida. A gente está lendo a Bíblia, né? Deveria, né? Foi a orientação que eu dei, cronológica. E esses dias, a gente estava lendo, uns dias atrás, sobre quando Saul foi colocado rei, Davi. E aí eu estava vendo, e foi a hora que Deus começou a me despertar para ensinar sobre isso, porque o quanto isso tem nos resistido. Aliás, Deus tem falado sobre isso comigo há algum tempo. Ele começou me tratando sobre isso. Porque aí eu vi um momento que Saul foi, assim, que Deus desistiu de Saul. E aí eu fiquei assim, Deus, mas Davi fez muito pior, mas muito pior do que isso. Quem aqui já pensou isso? Fala assim, poxa vida, Senhor, aquele outro que fez muito pior do que eu, parece que tem a tua graça sobre ele, e eu aqui, ó, que sou super assim com Jesus, sou tão certinha, não tenho essa graça, e aquele outro lá. E quando eu comecei a falar assim, aí Deus fala assim, olha a postura de Saul diante da repreensão. A postura de Saul nunca era se humilhar e pedir perdão. A postura de Saul era querer que Deus o honrasse perante os homens e não que perdoasse o seu pecado. Aí que está a grande diferença. A diferença de Davi e Saul não era porque um era ruinzinho e o outro era bonzinho. Saul ficou muito ruinzinho depois que o Espírito Santo saiu dele, porque aí ele foi tomado por demônios mesmo. Aí ele era muito ruinzinho. Mas antes ele não era tão ruinzinho assim. Ele era despreparado. Os erros dele foram o erro de alguém despreparado. Mas como ele reagiu ao erro? O que tinha no coração dele era uma arrogância, um orgulho. E hoje ainda, no meio do povo de Deus, a gente encontra isso. Fala assim, em mim eu encontro isso. Tem fé, irmão? Quero ver agora quem vai se humilhar. Em mim eu encontro isso. Vamos começar aí a parar e olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes... Eu vou começar a dar umas dicas aqui, tá? Mas depois eu vou ler aqui na palavra algumas coisas que fala aí. Quando você é repreendido por mim, ou pelo seu chefe, né? Quem tem chefe aí, né? Ou alguém
chega para você, ou pela mãe, né, ou pelo pai, você já fica todo ofendido. Todo ofendido porque você é repreendido no teu erro. Orgulho. Quem nunca pode ser repreendido? Olha, e hoje, falar para vocês, entre os jovens, eu estou com vontade de dar uns tapas nos jovens aqui, com todo amor, porque começa o emprego, ai, ele gritou comigo. Hã? Nem te bateu nem nada, só deu um gritinho. E você já está todo ofendido? Ai, não posso trabalhar lá, porque ele exige que eu chegue no horário. O quê? Que entregue em dia. Ele não entende que eu estou com problemas emocionais e não consigo. E aí, é um monte de gente assim que não pode ser tocado, que não pode ser repreendido, que não pode ser... É tão carregado de orgulho. Sabe o orgulho que fala assim, o orgulho quer dizer assim, eu sou muito bom, por que estão falando de mim? Por que estão querendo me humilhar na frente das pessoas? Então o orgulho ele aparece, irmãos, de várias formas. O orgulho ele aparece de muitas formas diferentes, e hoje não daria tempo de eu falar todas as formas de orgulho. Então hoje eu vou ficar mais no livro de Tiago. Quando a gente lê todo esse contexto que Tiago discorre, a gente vai ver algumas manifestações de orgulho. Por isso que eu falo, pega essa passagem, mas não fica preso aqui não. Começa a ler lá do 3 e vai vendo o discorrer e como ele vai levando e mostrando para você até chegar nessa frase. Essa frase não é uma frase solta e sozinha, é uma frase que ela completa um pensamento. Eu teria, lógico, que ter pelo menos 1h30 para dar uma aula sobre tudo isso aqui. Então eu vou ir bem rápido, mas em casa você pode estudar. Aí viu, sabia que você pode ler a Bíblia em casa? Quem sabia? Você sabia que você pode ler mesmo assim, pegar sua Bíblia, riscar ela, que não é pecado? E escrever nela. Uau! Olha que coisa boa, né, que eu contei. Então faça isso, costume fazer isso na sua casa, que é uma bênção. Tá bom? Então discorra sobre isso. É importante vermos que a manifestação, porque é muito difícil alguém se reconhecer como orgulhoso. Então é muito difícil alguém falar, eu sou orgulhoso. Eu não vou ler todas as passagens, mas o que eu estou lendo aqui, começa do 3:13 em diante. Eu vou ler só alguns versículos. Deixa eu ler só esse versículo aqui. O 3:14 diz aqui. Vamos começar do 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder de suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, vamos lá, inveja amargurada, sentimento faccioso, e nem vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Aí depois a gente vai no 4:1 que diz assim, de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Vamos começar a ver? Olha só, aqui é um complemento, é por isso que eu estou te falando, é um complemento essa palavra, tá? E aí Tiago começa a dizer ali, vocês cobiçam e não têm nada, matam e invejam e nada conseguem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, e nada tendes porque não pedis. Pedis não receber porque pedis mal. E quando você vê, ele termina essa frase dizendo sobre a resistência ao orgulhoso. Isso nos mostra que essas são algumas manifestações do orgulho. A primeira coisa que a manifestação do orgulho que nós vamos fazer, lógico que tem outras manifestações, mas que Tiago está discorrendo nesse capítulo aqui, é a inveja amargurada. Inveja
A palavra inveja, ela tem a mesma fonte da palavra zelo, só que ela pode ser, o zelo é desejar ardentemente, é querer muito alguma coisa. Só que ele pode ser positivo ou negativo, certo? Quando é inveja, é negativo. A inveja amargurada é quando você começa a olhar para o outro e fica indignado de Deus dar para o outro aquilo que você não tem. Isso está voltado para o orgulho, sabe por quê? Porque eu acho que eu sou mais digno do que o outro. Como que ela tem isso e eu não tenho? Por quê que a Juba canta bonito e eu, até o chuveiro queima quando eu canto? Por que que eu... Betinho chegou de carro novo. E eu aqui, né? Eu começo a olhar, a querer o que o outro tem, a olhar a bênção que é designada ao outro, o favor que é designado ao outro. E sabe qual é o pior, gente? Às vezes, eu vou falar com vocês aqui, eu tenho pessoas que estão nos visitando aqui, Carlinhos e Beth não é visita não, porque eles são de casa. Alguém está nos visitando aqui? Então me perdoem que às vezes eu vou falar umas coisas mais pesadas, mais duras aqui, sabe? É porque aqui é tudo filhinho, e filhinho a gente tem que ensinar, né? Então, às vezes eu não posso elogiar uma pessoa de púlpito, porque o outro que eu esqueci de elogiar, ou naquele dia eu não elogiei, fica com inveja. Acha que não é certo eu falar bem daquele que eu estou... Isso é inveja. É inveja por quê, irmão? Porque no fundo você se sente melhor que o outro. No fundo você acha que você está sendo humilhado. Nós temos que tratar essa questão dentro do nosso coração. A segunda coisa é o sentimento faccioso. O que é o sentimento faccioso? Briguento. Briguento. Pessoa encrenqueira. Pessoa que acha que ela sabe tudo, que ela tem que pôr ordem em tudo e que tem que ser do jeito dela, as coisas. Isso é o orgulho. É o orgulho. Não posso falar nada perto da pessoa, que a pessoa já vem com um monte de coisa, de 7 pedras na mão. É a pessoa, às vezes, queridos, esse orgulho às vezes vem, algumas não, até muitas vezes aparece, de um sentimento de inferioridade. A pessoa se sente tão inferior, que ela tem que levantar uma barreira, que quando ela é repreendida, quando ela é corrigida, quando acontece qualquer coisa, alguém fala alguma coisa e ela entende outra. Quem aqui já aconteceu isso com você? Você falou alguma coisa e a pessoa entendeu outra. E quando você também já fez isso, alguém falou alguma coisa para você e você entendeu outra também. E aí depois quando você vai lá conversar, você fala, não era bem isso, né? Na verdade, vem às vezes de feridas na nossa alma. O orgulho muitas vezes vem de feridas na alma. O orgulho muitas vezes vem de vivências da nossa vida que falam assim: se eu me humilhar, as pessoas vão pisar em mim. Se eu permitir, as pessoas não vão me respeitar. E elas assumem uma posição e elas vão deixando essa posição de orgulho ficar no coração delas. Elas vão se posicionando e deixando esse sentimento fazer com que elas resistam. Uma vez tinha uma pessoa muito querida, que era aqui da nossa igreja, não é mais, já há algum tempo, e que ele se sentia humilhado quando ele estava passando uma dificuldade e alguém queria ajudá-lo. E aí eu falei para ele assim: amado, isso é orgulho. E aí ele ficou muito bravo, porque tinha orgulho. Porque naquela hora ele se sentia rebaixado, como se alguém quisesse pisar nele.
Quando você sente que você não pode ser ajudado, amado, isso é orgulho. Que as pessoas não podem conhecer a fraqueza e que você precisa de uma mão para te levantar, é orgulho. Ele faz parte desse sentimento faccioso, porque o que é o sentimento faccioso? Não é só de guerras e brigas, mas é da gente colocar sempre uma barreira. Facção, colocar uma barreira de separação entre mim e o outro. O sentimento de orgulho, ele aparece sempre que a pessoa quer prevalecer sempre. Sabe aquele que quer dar a última palavra? Tem aquelas discussões que fala assim, a pessoa... Não, você sempre tem que dar a última palavra. Aí o outro fala, é mesmo. Aí o outro fala, eu falei... Quer dizer, um está tentando dar a última palavra. Nem que seja para falar o amém final, mas a última palavra tem que ser de algum deles. É orgulho. E quando Deus te repreende? E quando Deus quer te corrigir? Deus corrige ao filho a quem Ele ama. Aquele que Ele tomou por adoção. Esse Ele corrige. Aquele que Ele não corrige, é porque já não é mais filho. Então Deus nos corrige. E nós temos que entender que quando Deus nos corrige, quando Deus nos chama atenção, e o orgulho é algo, queridos, que a gente tem que tratar diariamente na nossa vida, porque ele aparece em várias facetas, de várias formas, mas a base do orgulho é eu não permitir ser humilhado, me permitir me humilhar, me render, reconhecer que eu não sou nada mesmo, reconhecer que eu preciso de misericórdia, reconhecer que eu erro mesmo. Você erra, irmão? Quem é casado, agora vai ser bom. Olha para o seu cônjuge e fala assim, me perdoa porque eu erro. Mas de verdade. Os dois conseguiram falar? Deus resiste, não tem problema, Mara, Deus resiste. Betinho. A Clésia, ela vai para o céu, gente, assim, sem... Porque realmente eu acho que um dos lugares mais difíceis da gente reconhecer é com os cônjuges, né? E sempre tem um que é mais bonzinho que o outro, né? Que um pede mais perdão do que o outro. E o que era interessante, com o Marco era assim, ele tinha facilidade de pedir perdão, mas ele tinha uma dificuldade enorme de perdoar. Também é orgulho. A falta de perdão é orgulho. Se você tem dificuldade de perdoar, pode começar a chorar e a se arrepender diante de Deus. Porque é orgulho. Tanto de pedir perdão e reconhecer seu erro, como de perdoar o outro. Perdoar o irmão, eu não estou falando só de casal, não, estou falando de relacionamento. Irmãos, tem pessoas, eu já ouvi essa barbaridade, irmãos, e pelo amor de Deus, não fala isso perto de mim que me irrita. A igreja, eu não vou na igreja porque é muita hipocrisia. Porque fala de amor e não tem amor. Ô, amado, se você está saindo por causa disso, você que não tem amor, hipócrita é você. Porque o amor é suportar o erro um dos outros. Aqui nós estamos no meio de um monte de gente que erra. De um monte de gente que está sendo moldado por Deus. Que está caminhando para ser formado à imagem de Cristo, mas ainda erra. Então, se você não é capaz de perdoar, é porque você está tomado pelo orgulho por se achar melhor que o outro. A gente não perdoa porque a gente acha melhor que o outro. Porque olha só, se a gente se achasse aquilo que a gente é mesmo, uma porcaria que depende da graça de Deus, é isso que a gente é, queridos. A nossa justiça é injusta. O nosso amor é falho. A nossa firmeza em Deus
não persiste todo dia? Como a gente precisa da graça. O que me torna forte é a graça de Deus. O que me torna poderoso é o nome de Jesus, que habita em mim, apesar de mim. O que me torna alguma coisa boa é o caráter de Cristo, que vem e vai me transformando dia após dia. Então, se eu não consigo reconhecer o quão necessitado eu sou dessa graça, isso é orgulho. Isso é orgulho. E quando eu sou orgulhoso, eu começo a olhar o pecado do outro, sentimento faccioso de novo. Eu começo a olhar que o outro é pior do que eu. E às vezes é uma forma da gente, de novo, falando dos sentimentos de alma, se defender, querer defender para nós mesmos, dizendo o nosso valor. Querido, o teu valor, Jesus já falou que Ele te ama e que você é formado pela mão dEle e que você tem valor. Agora você tem valor na graça dEle, você não precisa ficar se reafirmando como se você tivesse que ser perfeito para ter valor. Deus não espera em nós perfeição. Voltando a Saul e a Davi, o rei Davi, Davi era imperfeito, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque ele se humilhava diante de Deus. Porque quando ele errava, ele simplesmente se humilhava diante de Deus. Ele reconhecia que Deus era a sua força. As consequências que vêm. E uma última coisa, que é o resumo de tudo, é a independência do Espírito Santo. Essa independência de Deus é a maior marca do orgulho. O resultado, as orações não são ouvidas, há uma resistência de Deus. E se você ler, logo adiante, nós lemos Tiago 4,6, mas vamos completar a frase no 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ser humilde, se humilhar, é se sujeitar a Deus. Ser orgulhoso é se sujeitar ao diabo. Eps. Ai, pastor, você está muito brava hoje, queria que você viesse mais boazinha. Eu estou sendo muito boazinha, que eu estou te dando o caminho da bênção. Você não quer viver debaixo da bênção de Deus? É simples. Abre a porta da humildade, a verdadeira humildade. A humildade, ela é reconhecida dentro do coração, queridos, e nas nossas atitudes. A humildade não é reconhecida. Tem pessoa que fala assim, quando vai falar que alguém é pobre, fala que ele é humilde. Tem nada a ver uma coisa com outra. Humildade não tem que ver com aparência, humildade não tem que ver com conta bancária, humildade não tem que ver com o carro que a pessoa anda, a casa que a pessoa tem. Humildade tem a ver com o caráter, com o coração, com atitudes humildes. Manifestação da humildade. É tão lindo que a gente leu lá. Mansidão de sabedoria. Que gozado. A mansidão que vem da sabedoria, mas aqui não é qualquer sabedoria, é a sabedoria do alto. É uma mansidão que vem de Deus para nós, através da sabedoria. Agir de forma condizente com a sabedoria. A sabedoria é a revelação do conhecimento da vontade de Deus. Como Deus quer que eu haja? Jesus, sendo Deus, se despiu de toda a sua glória, de toda a sua honra. Nasceu não em palácio, mas numa manjedoura. Ele nos ensina toda a sabedoria da humildade. Ele era tonto, Jesus? Não. Ele ensinava? Ensinava. Mas ele era despido. Quando criticavam ele, quando ele podia simplesmente falar, Senhor, já me enchi desse povo aqui, manda uma legião de anjos, manda todo mundo morrer e vamos criar uma nova turma. Ele podia ter feito isso, gente. Ele não fez. Na cruz, que todo mundo falava assim, se você é filho de Deus, desce daí. Irmãos, quantas vezes a pessoa chega para você e fala assim, se você fosse cristã, você não fazia isso, você já fica toda ofendida.
E Jesus termina dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É aquilo, é o retrato da sabedoria, sabe? Onde a gente para de ficar ofendidinho. Onde a gente aprende com as correções. Onde a gente não quer o que é do outro. Se alegra com a vitória do outro. Quando a gente não julga mais os nossos irmãos, porque sabemos que somos tão necessitados de misericórdia quanto eles. Ah, queridos. Se você ler todo esse capítulo, do 3 e o 4, você vai ver que a manifestação de sabedoria está numa pureza, o caráter de Cristo em nós. Um ser pacífico. Prefere perder para ganhar. Equilibrado. Tratável. Ensinável. Às vezes o mais difícil são discípulos ensináveis. E quando a gente tenta ensinar um discípulo, é porque ama, para que ele vá pelo caminho da bênção de Deus. Quem é pai e mãe aqui? Quando você ensina seu filho, qual que é o seu objetivo principal? Se você for normal, né, gente? Porque lógico que tem gente que não é normal. Mas a pessoa normal, quando ensina um filho, é para que ele seja feliz, para que ele vá bem. Não é nada para a gente. É lógico que também para ele parar de encher nossa paciência, porque quando é criança enche pra caramba, né? Às vezes quando é desobediente, não quer tomar banho, né? Quer essas coisas. Mas, normal, o que é? A gente só quer que ele seja feliz quando nós somos ensinados por nossos discipuladores, pela sua pastora. Eu não estou ganhando nada com isso. Você está ganhando. É para que você ganhe. É para que você vá longe. É para que você atinja o alvo pelo qual o Senhor pegou você como uma flecha e está te lançando. É para que você viva uma vida abençoada, debaixo da bênção de Deus. Então seja tratável, seja ensinável. Pleno de misericórdia e com frutos de misericórdia. Imparcial e verdadeiro. Tudo isso está escrito aqui, tá? Na Bíblia. Eu não tirei da minha cabeça. Está escrito nesses capítulos que eu falei anteriores a você. E o resultado disso, pode o pessoal do louvor vir aqui, é ser cheio do Espírito. Sabe, cheio de Espírito não é só de manifestações físicas, mas é cheio do Espírito de tal forma que transborde, que aonde você passe, as pessoas recebam desse Espírito que está em você. Você tem suas orações ouvidas. E você tem autoridade sobre o inferno. Resistir, pois, ao diabo. Sujeitai a Deus. Perdão, é sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. O diabo só foge de quem ele tem medo. E ele só tem medo de quem é humilde. Ele não tem medo de quem fala alto. Não tem medo de quem se impõe. Ele tem medo de quem se rende. Ele tem medo de quem é totalmente dependente do Espírito Santo. Ele respeita a autoridade daquele que é totalmente tomado pelo caráter de Cristo, na humildade. É desse que o diabo teme. É esse que o diabo não resiste. E eu quero te convidar agora a entrar num verdadeiro arrependimento. Nós vamos ter pouco tempo agora. E isso é só um start para você na sua casa. Permitir que o Espírito Santo te mostre toda a manifestação de orgulho que talvez tenha em você e que você precise se arrepender. E segundo a palavra de Deus, toda a resistência que está na sua vida vai parar. Toda a resistência do inferno vai cair por terra. Toda ela. Vamos ficar de pé e vamos orar? Você do seu jeito, onde você está, comece a pedir perdão ao Senhor. De verdade.
E assim, tome uma decisão de agora. Quando você sair daqui, fala assim: Senhor, essa semana eu só vou orar e estudar sobre o orgulho, para que eu seja totalmente livre dessa maldição na minha vida. Eu quero aprender o que é ser humilde na tua presença. Eu quero andar em humildade de verdade na tua presença, como o Senhor me ensinou. Começa a clamar, irmão. Eu não posso fazer isso por você. Essa palavra pode não fazer nenhum efeito na tua vida, como pode transformar a tua vida totalmente. A sua vida emocional, a sua vida familiar, a sua vida financeira. Pode transformar totalmente a tua vida ministerial. Mas só depende de você e do posicionamento que você toma a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigada pelo teu zelo, pelo teu amor, pelo teu ciúme, que insiste em nós, ó Deus, e insiste em nos ensinar, para que possamos ter, ó Deus, e ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Pai, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ensina-nos, ó Deus, a andar em humildade diante da tua santa presença. Ensina-nos a andar em humildade, Senhor. Tira agora todo espírito de engano que faz achar que já está bom. Que faz achar que sou muito humilde, Senhor. Tira, Deus, de cada um dos teus filhos. À medida que eu ponho a mão na minha cabeça, Senhor, é uma representação da cabeça de cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, vem e revela-se a eles, ó Pai. Revela-se a cada um deles, ó Deus. Revela, ó Deus. Cura, Pai. Cura as feridas da alma que trouxeram esse orgulho. Senhor, que haja arrependimento no meio dos teus filhos. Senhor, que haja uma mudança total de atitude, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Aleluia. E vai deixando o Espírito Santo te falar. O Espírito Santo vai falar com você agora. Vai te visitar. Aleluia. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Permita que o Espírito Santo te mostre Jesus na integridade do seu caráter, para que você possa olhar como um espelho e buscar ser cada dia mais como Ele. Deixa suas barreiras, abaixa as guardas e se entregue ao Senhor.